Olá, esta é a primeira aula aqui do pacote de aulas aqui do pré-cálculo. Espero que você tenha assistido ao vídeo de apresentação, onde eu falei de maneira bem resumida que a finalidade do pré-cálculo é preparar o caminho para você estudar cálculo diferencial e cálculo integral. E esses conceitos, por sua vez, eles estão intimamente relacionados a dois problemas de geometria. O primeiro deles é o problema das tangentes e o segundo o problema das áreas. Então, o que nós vamos fazer na aula de hoje é explorar um pouco melhor essas ideias geométricas, ainda sem apresentar da maneira assim clássica a maneira como é apresentado o problema das tangentes e o problema das áreas. A maneira clássica nós vamos ver conforme nós vamos apresentando as ferramentas, nós apresentamos de maneira a não ficar nenhum pedaço para trás. Então o vídeo de hoje é discussão bem rápida também ainda do problema das tangentes, porque não vamos trabalhar todos os detalhes, só o fundamental para começarmos a encaixar as ideias pouco a pouco. Um pouco da abordagem histórica vai ser importante também para a organização das ideias e também uma pequena amostra também dos conteúdos que nós vamos começar a abordar daqui para frente. Também, então vamos já direto ao assunto. Então já foi dada a notícia que a noção de cálculo diferencial de certa forma está relacionada ao problema das tangentes. E agora nós vamos ver aqui uma versão preliminar e vamos abordar esse problema no caso em particular de um círculo. Inclusive se você quiser pegar uma folha em branco e acompanhar também é bastante interessante. O que nós vamos fazer? Vamos pegar a nossa figura geométrica aqui, círculo. Nós vamos escolher um ponto aqui de maneira arbitrária no círculo. No caso eu escolhi este ponto. E para referenciar no texto, até na própria palavra, nós vamos dar um nome a essas figuras. Por exemplo, o círculo eu vou dar o nome de C. E o ponto, este aqui, eu vou dar o nome de P. Então assim vai ser, eu acabei escolhendo aqui o círculo C. E sobre o círculo C eu acabei escolhendo o ponto P sobre ele. O que nós vamos fazer é tentar responder essa pergunta que está aparecendo no slide, que é: como que eu faço para traçar uma reta tangente ao círculo passando pelo ponto P? Aí, por exemplo, a primeira coisa que nós temos que prestar atenção aqui na pergunta é se nós temos certeza realmente do significado desse adjetivo aqui, reta tangente. Aí, para não ficar nenhuma dúvida, eu trouxe aqui uma definição, até vou colocar entre aspas, porque o ponto-chave aqui da definição, quem explica é um desenho. Geralmente, você explicar uma coisa somente pelo desenho é uma explicação apenas aproximativa, simplesmente por esse detalhe. Então, quando que eu digo que uma reta R é tangente a um círculo C? Quando assim, você encontra um ponto sobre o círculo, de modo que a interação entre reta, ponto e círculo seja exatamente essa que está acontecendo aqui na figura. Olhar para a figura e ver como é que é a interação entre os três, este é o significado de reta tangente ao círculo no ponto P. Então agora nós estamos preparados então para tentar abordar aqui alguma solução para essa pergunta. Como que eu faço para traçar uma reta tangente ao círculo C no ponto P aqui que nós escolhemos? Aí, ao tentar responder essa pergunta, nós podemos apresentar dois tipos de perguntas diferentes, quer dizer, dois tipos de respostas. A primeira delas é exibir no desenho, que também é uma maneira boa, mas ainda aproximativa, e a maneira ideal de responder seria você descrever aí uma fórmula ou uma receita aí que valha sempre nesse sentido. Então vamos tentar achar uma resposta primeiro através de desenho. Depois vamos ver o que nós podemos fazer em termos de apresentar uma resposta geral ou algum tipo de fórmula. Então vamos pela parte mais simples. Aí, por exemplo, aqui, eu peguei aqui e desenhei essa reta aqui sobre o círculo. E aí
eu quero saber se essa reta é ou não tangente ao círculo, no ponto P. Aí, bom, mas o que é ser tangente mesmo? É olhar lá para a definição. Vamos lá na definição. A definição, ela pede o seguinte, ela pede essa configuração aqui entre reta, ponto e círculo. Aí, será que é essa configuração que nós estamos vendo? Aí eu até trouxe aqui para facilitar as duas figuras juntas. A da primeira tentativa que eu realizei com o que nós estamos vendo na definição. E nós vemos aí que as coisas estão bem diferentes, porque, por exemplo, eu tenho que tomar o cuidado de que essa reta aqui, ela também passe pelo ponto P que eu escolhi. E nesse caso, nem sequer isso acontece. Então, na verdade, essa primeira tentativa que eu tomei, ela não foi feliz, né? Então, agora na segunda tentativa eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar o cuidado para que quando eu traçar a minha reta, ela passe pelo ponto P. E foi exatamente o que eu fiz aqui na minha segunda tentativa. Desenhei a reta, agora tomei o cuidado, agora ela passa pelo ponto P. Será que eu posso ver se ela realmente é tangente ao círculo nesse ponto? Para checar se é ou não, eu tenho que pegar e comparar com a figura que eu vi lá na definição. Aí se eu olhar, parece que a interação entre eles está bem diferente, porque aqui, que é a figura lá da definição, essa reta ela literalmente só toca o círculo naquele ponto P, enquanto que aqui é como se a reta estivesse furando o círculo. Então a interação aqui entre reta e ponto e círculo está diferente do que é pedido. Se está diferente, então significa que essa segunda tentativa que eu realizei não obtive sucesso. Eu vou ter que tentar uma outra reta. Então, essa reta aqui não deu e nem essa outra. Agora vamos ver se essa reta que eu esbocei aqui, ela é realmente tangente ao círculo. Aí novamente temos que checar figura com figura. Aí aqui novamente... Também é detalhe aqui, eu estou falando toda hora, que é o seguinte, não interessa o que está ocorrendo aqui. Por quê? Porque só me interessa a interação entre os três. Se é só essa interação entre os três que interessa, que me interessa é essa região aqui, para analisar. A região aqui, essa que eu circulei, não faz parte da nossa análise, só para chamar atenção. Então, mas aí aqui, nessa região que é de interesse... Dá para ver que a interação entre reta e ponto e círculo é diferente, porque essa reta aqui, ela continua atravessando o círculo. Se continua atravessando, não é o que é pedido. Se não é o que é pedido, então essa tentativa que eu realizei também foi inválida. Eu já testei 3 vezes e não saiu nada, né? Mas vamos tentar mais a última vez. Aí fiz aqui o esboço aqui da reta aqui com mais cuidado. E aí parece que agora é tangente, mas aí para mim ter 100% de certeza eu tenho que comparar figura com figura para ver a interação. E a interação, como eu acabei de falar, só interessa nessas regiões. E parece que realmente está acontecendo aquilo que é pedido, porque aqui só está ocorrendo... Bom, a reta passa pelo ponto P. A reta não atravessa o círculo, que é exatamente o que é pedido aqui na figura lá da definição. Como está 100% de acordo aqui as interações, significa o seguinte, que nessa quarta tentativa aqui eu obtive sucesso de encontrar uma reta tangente ao círculo passando pelo ponto P. Então nós acabamos respondendo aí a pergunta. Aí perceba, nós respondemos a pergunta através de um desenho. E se nós quiséssemos exibir assim uma espécie aí de receita de bolo, aí eu já trouxe aqui, no caso do círculo, a receita de bolo seria o seguinte: se um amigo seu escolhesse um ponto e quiser traçar uma reta tangente ao círculo nesse ponto que eu acabei de esboçar aqui, o cuidado que ele deve ter é o seguinte, que a interseção entre ponto e reta
seja somente aquele ponto que você escolheu. E aí, lembrando o que é interseção? Interseção é aquela ideia assim, o que tem de comum entre o círculo e a reta? É simplesmente este ponto. Então, para que ocorra de sua reta R, que você esboçou, ser tangente a um círculo C, lá no ponto que você escolheu, é que a interseção entre os dois seja somente aquele ponto. Se for assim, você sempre vai conseguir dizer que se você fizer dessa maneira, você sempre vai obter sucesso ao conseguir uma reta tangente ao círculo, nesse sentido. Então, você desenha um círculo, escolhe um ponto sobre ele. Aí, se você tomar o cuidado de traçar a reta de modo que a interseção entre reta e círculo seja apenas aquele ponto, você obteve então uma reta tangente ao círculo, naquele ponto, nesse sentido aí. Então, no caso aqui dessa figura em particular do círculo, nós obtivemos sucesso nos dois tipos de resposta, tanto no desenho como ao apresentar aí uma receita de bolo para você obter retas tangentes aí à figura círculo. Então aqui, essa versão preliminar aqui do problema das tangentes, que eu apresentei para vocês, no caso em particular do círculo, nós obtivemos sucesso. Aí agora vamos pegar aqui uma figura diferente. Vamos, por exemplo, pegar esta aqui, essa figura, e vamos realizar a pergunta do problema das tangentes no caso dessa figura. Então aqui eu escolhi um ponto aqui sobre a minha figura. Aí nós vamos nomear para poder falar ele no texto, aqui também no vídeo. Então a curva, eu vou dar o nome para ela de curva C1, e para esse ponto eu vou dar o nome de ponto P1 para ele. E nosso objetivo agora é responder a essa pergunta: como é que eu faço para traçar uma reta que seja tangente à curva C1, passando pelo ponto P1? Certo? Aí vamos aqui para a minha primeira tentativa. Aí lembrando que existem duas maneiras de responder: ou fazemos desenho, ou apresentamos aí uma fórmula ou receita de bolo para fazer as coisas. Vamos no caso mais simples aqui. Então, por exemplo, essa aqui foi a minha primeira tentativa. Desenhei essa reta. Aí eu faço a pergunta: será que ela é tangente à curva nesse ponto ou não? Aí só lembrando aqui um detalhe que eu não trouxe para vocês, é que a definição de reta tangente aqui eu trouxe para o círculo. Mas aí aqui vocês podem trocar a palavra círculo por curva, que vai ser exatamente a mesma definição, porque o que nós estamos interessados é simplesmente nesse comportamento aqui local entre curva, ponto e reta, para fazer a checagem lá se a sua reta é tangente ou não àquela curva. Então aí vou só fazendo essa observação. Então voltando, como é que eu vou ter certeza se essa reta aqui é tangente ou não a curva C1 no ponto P1? É comparar aqui a configuração entre eles. Aí aqui nessa primeira tentativa, nem sequer essa reta passa pelo ponto P1, então aqui eu não obtive sucesso. Aí aqui eu realizei uma segunda tentativa. Eu tenho que ver se realmente ela é tangente ou não naquele ponto. Aí eu tenho que comparar com a figura da definição. Aí eu olhando, aí novamente aqui, essa reta ela está atravessando a curva C1, então não vale. Aí, então não vale por quê? Porque está diferente dessa configuração aqui. Então vamos para uma terceira tentativa. Eu tomei um pouco mais de cuidado aqui e tracei essa reta aqui. Aí eu estou um pouco desconfiado porque parece que aqui está ok, mas aqui está dando problema, né? Mas aí tem aquele detalhe. Lá na definição de reta tangente, o que nos interessa é esse comportamento ao redor aí do ponto que você escolheu. E ao redor do ponto que você escolheu está tudo
tudo funcionando normalmente, porque a reta ela está simplesmente, literalmente tocando a curva C1 no ponto P1, ou seja, o que existe em comum entre a curva C1 e a sua reta é somente o ponto P1 que você escolheu nesse local. Então, aqui na hora de apresentar uma resposta em forma de desenho, nós obtivemos sucesso. E agora vamos tentar fazer uma descrição em palavras ou apresentar uma fórmula, uma receita de bolo para essa pergunta. Aí, já adiantando para não... Adiantando é o seguinte, vai ser bem difícil aqui de você apresentar aqui uma descrição em palavras ou fórmula para esse caso em particular, porque percebam aqui, ó, que embora essa reta ela seja tangente à curva C1 no ponto P1, e o que nos interessa é simplesmente esse comportamento local para checar isso, mas percebo que na hora de apresentar a fórmula, esse ponto que está em comum aqui, de certa forma longe lá da região crítica, ele de certa forma ele nos atrapalha de apresentar uma fórmula. E aí então aqui eu digo para vocês que vai ser bem difícil de apresentar aqui uma descrição em palavras. Na verdade, isto vai ser feito lá no curso de cálculo. Aí então assim, até o momento que nós temos é o seguinte: nós conseguimos sucesso para apresentar uma resposta ao problema das tangentes para essa curva. No caso aqui, uma resposta em forma de desenho, funcionou tudo normalmente. Mas agora, na hora de apresentar uma resposta em forma de palavras ou fórmulas, a coisa aqui travou. E aí, só para... entrando já um pouco aí de abordagem histórica, por exemplo, reta tangente a círculo, parábola, elipse, esses tipos de curvas, se você não lembra o que é uma parábola, o que é uma elipse, nós vamos ver mais à frente, mas você pode também procurar aí na própria internet, ou alguém que saiba. Então, assim, para esses tipos de curvas, se trabalhou mais ou menos da maneira como nós trabalhamos aqui a ideia de tangente. Não foi feito muito mais do que isso, muito mais elaborações em cima. Aí depois, lá em torno de 1630, houve essa preocupação, por exemplo, de tentar achar retas tangentes a curvas aí mais gerais, aí, vamos dizer assim. Então, houve a preocupação, como é que eu faço para traçar uma tangente? Aí, de novo, por desenho não tem muito mistério, mas na hora de apresentar aí uma fórmula, as coisas acabam travando. Aí, esse detalhe que acabava dando problema para apresentar uma fórmula, ele foi resolvido em torno aí de 1670, ou seja, ele levou praticamente 40 anos para que a coisa fosse solucionada. Aí, antes de entrar em mais detalhes históricos, então percebe aí que tem uma certa dificuldade aí para apresentar aí uma fórmula aí para esse fenômeno aqui que nós acabamos de desenhar. E aí, antes de seguir mais à frente, nós vamos falar um pouco sobre o problema das áreas. Aí, por exemplo, o que é o problema das áreas em si? É o seguinte, você tem aqui uma curva aqui, uma curva C, e você tem a região interna aqui englobada pela sua curva. E aí, o problema das áreas é o seguinte, é simplesmente calcular a área dessa região verde aqui. Aí percebo que esse problema é um problema, de certa forma, aí, difícil, porque a gente sabe calcular a área, por exemplo, de quadrado, retângulo, porque é base vezes altura. Mas aí quando a região englobada, ela, vamos dizer, a fronteira dela é uma curva, fica bem mais difícil de resolver. E aí tudo que eu tinha para falar para vocês do problema das áreas é simplesmente este.
E o problema das áreas, ele está relacionado com o chamado cálculo integral. E depois, mais à frente, vocês vão ver que o problema das áreas e o problema das tangentes, eles, de certa forma, eles estão relacionados, no seguinte sentido. Se você tem uma curva e você já sabe resolver o problema das tangentes para aquela curva, o problema das áreas associado àquela curva, você pode achar a resposta a partir da solução do problema das tangentes que você já sabe. E também existe o caminho inverso, que é o seguinte: se você já sabe o problema das áreas para uma determinada curva, para aquela mesma curva, você consegue aproveitar a resposta do problema das áreas para achar a resposta do problema das tangentes para aquela curva. Então é um caminho de ida e volta. Você sabe o problema das áreas, você resolve das tangentes. Se você já tem a solução do problema das tangentes, você consegue resolver o problema das áreas. Mais ou menos nesse sentido aí que existe uma conexão entre esses dois tipos de problemas. E aí, só entrando mais aqui em detalhes históricos, o que houve lá do período da Grécia Antiga para essa época aqui de 1630. Mais ou menos nessa data, estes dois franceses aqui, eles descobriram a chamada geometria analítica. E então, a partir desse conceito aqui, que nós vamos trabalhar um pouco, eles começaram a tentar trabalhar o problema das tangentes e o problema das áreas para curvas mais gerais, começaram a desenvolver algumas técnicas para trabalhar. Aí quem de fato conseguiu resolver esses problemas, que na verdade eles estão associados, então foi o inglês Newton, em torno de 1665, ele resolveu os dois problemas, das tangentes e das áreas, e como nós já falamos no vídeo da apresentação, o problema das tangentes e das áreas está associado a cálculo diferencial integral. Então, no final das contas, ele resolveu o problema em 1665, e o alemão Leibniz, em torno de 1674, independente aí dos trabalhos do Newton, também resolveu o problema das tangentes também, por caminhos diferentes. Os dois resolveram. Então foi apresentada então a solução desses problemas. E aí, para mais detalhes históricos também, eu recomendo para vocês o apêndice C do livro do George Simmons, volume 1. Aqui eu tenho o volume 2 dele, mas a capa é exatamente a mesma, só muda aqui o volume 1. Tem um livro, no apêndice lá tem bastantes detalhes históricos bem interessantes aí para vocês entenderem, né? Nessa parte do curso é interessante nós darmos essa olhada para nos orientarmos. Vamos, então, eu falei para vocês, então tem um problema das tangentes, tem aquela dificuldade para verbalizar ou apresentar uma fórmula na hora de descrever este fenômeno aqui que nós vimos. E também tem o problema das áreas, calcular a área, por exemplo, dessa região verde. Aí, então tem esse pessoal aqui que começou a abordar o problema, levou aí de certa forma vários anos na solução. E aí agora vamos ver de certa forma qual foi o caminho que foi utilizado. Aí, por exemplo, nós temos aqui esta curva, aí para quem não está ligado, esta curva aqui ela é uma parábola. E aí, eu não sei se vocês recordam-se lá do ensino médio ou do 9º ano do fundamental, que é o seguinte: no momento que você possui as chamadas coordenadas cartesianas, você consegue associar a parábola a uma equação do segundo grau. Aí quem faz essa ponte vai ser uma função do segundo grau que vai fazer a ponte entre a curva parábola e uma equação do segundo grau. Aí você vai ter que achar quem é o coeficiente A, quem é o B, quem é o C, de acordo lá com
com a curva que foi dada para vocês. É um trabalho de certa forma até demorado e difícil, mas aí a gente vai ver ao longo das aulas. E aí então, assim, qual que é a vantagem dessa estrutura? A vantagem é a seguinte: você consegue unir ideias geométricas com ideias algébricas. Então, este foi o caminho aí para poder resolver o problema das tangentes e o problema das áreas. E aí, por aí você pode ver um pouco do porquê que, de certa forma, demorou para a solução dos problemas, porque o caminho é o seguinte: você tem a curva tem a vantagem de você visualizar ela, mas muito mais do que isso você não consegue fazer. Mas aí, como você consegue conectar elas a equações, as equações, embora tenha todo um trabalho para você conseguir trabalhar com ela, achar raízes ou coisas nesse sentido, tem todo esse preparo para você trabalhar com elas, você tem a vantagem de que você tem uma ferramenta que você tem 100% de certeza que ou vai te dar uma resposta positiva ou negativa. Aquilo, tu sabe que aquelas ferramentas funcionam e você pode confiar nelas. Então tem essa vantagem. Então o único problema seria você aprendê-las, mas no momento que você as aprendeu, você tem todo o ferramental aí à disposição. E aí, uma vez que você tem essas ferramentas à disposição, você tem aí as técnicas que funcionam e que de fato lhe dão condições de darem uma resposta verbal, uma receita de bolo ou uma fórmula para o problema das tangentes, e também um ferramental para você resolver também o problema das áreas. E aí, só para encerrar aqui, então nós já, de certa forma, já temos uma ideia. Bom, tem o problema das tangentes, o problema das áreas, a maneira de resolvê-las é, de certa forma, conectar curvas a fórmulas aí matemáticas. Quem faz essa ponte é a chamada geometria analítica. E isso, por sua vez, necessita da ideia de funções. Porque, por exemplo, a parábola conecta, quer dizer, a geometria analítica, ela conecta uma parábola a uma equação do segundo grau. Só que essa conexão é feita através de uma função. Então, uma das coisas muito importantes para nós abordarmos aqui nas aulas de pré-cálculo é a noção de função. E associada à ideia de função tem os gráficos, porque nesse caso aqui, a nossa parábola, ela vai ser o gráfico aqui da nossa função do segundo grau. Caso você não esteja aí, de certa forma, não se lembre ou nunca viu, então todas essas ideias vão ser trabalhadas de maneira aí que a gente consiga trabalhar bem com elas, entendê-las, utilizá-las depois. Então não se preocupe em saber que existem essas ferramentas e que elas vão ser, de certa forma, necessárias. E aí agora tem um detalhe que eu vou chamar a atenção para vocês, que é o seguinte. Por exemplo, tem aquelas curvas, tem um círculo, aquela outra que eu mostrei para vocês lá, que nós trabalhamos a noção de reta tangente. Tem aquela outra lá do problema das áreas. Então, assim, existe uma coleção enorme de curvas. Por exemplo, essa aqui que eu acabei desenhando aqui no slide, ela também é uma curva. Bom, se ela é uma curva, eu posso falar, por exemplo, aqui tracei um ponto aqui, eu quero calcular a tangente nesse ponto. Então, assim, eu posso, nada me impede de falar de problema das tangentes para essa curva maluca que eu desenhei, e também nada me impede de falar de problema das áreas aqui para essa curva. E aí, então, assim, tem uma restrição aqui no nosso trabalho, que é o seguinte: quais são os tipos de curvas que nós vamos realmente falar no problema das tangentes e no problema das áreas. Então, guardem muito bem essa última frase aqui, que é o seguinte: os tipos de curvas que nós vamos falar em reta tangente, falar em calcular área, vão ser somente as curvas que nós podemos associar
ao gráfico de alguma função. São somente esses tipos de curvas aí. Então, isso é o que tinha para falar para vocês nessa primeira aula de hoje, era isso. Próxima aula nós vamos falar um pouco sobre as ideias de lógica matemática, porque nós nos comunicamos através de palavras e existem algumas palavras que são fundamentais aí na hora de... Elas expressam ideias importantes e nós temos que saber captar essas ideias aí de maneira correta na hora de ler um texto ou na hora de explicar. Então, a aula que vem nós prosseguimos e até a próxima aula.